O Porto é uma cidade antiga, de trabalho, progressista, com um caráter forte, desafiador e que se orgulha de fazer contas à moda do Porto. Isto é, rigorosas. E quer ser também uma cidade resiliente, porque isso conta. Para ser mais resiliente, o Porto atua em 3 grandes frentes de trabalho. O Porto aspira a ser uma cidade neutra em carbono até 2050 e estar preparada para os extremos climáticos. Na cidade, a maioria das emissões de gases com efeito de estufa provém dos transportes 39% e dos edifícios 51%. O município está, assim, a concentrar-se nesses 2 setores. Na mobilidade, o Porto está a estimular o uso de transporte público, da mobilidade suave e de veículos menos poluentes. Mais de 70% da frota municipal de veículos ligeiros, de recolha de resíduos sólidos urbanos e dos autocarros públicos será híbrida, elétrica e a gás natural. A rede de metro do Porto tem 67 km e o seu epicentro no Porto. Registra 60 milhões de viagens e evita 45 mil toneladas de gases com efeito de estufa por ano. Com 40 euros por mês, o utilizador pode viajar em qualquer transporte público em toda a área metropolitana e dentro da cidade do Porto por 30 euros, sendo gratuito para os jovens até aos 18 anos. O Porto tem 55 km de ciclovias e há aparcamento gratuito de bicicletas nos parques de estacionamento municipais e em bicicletários instalados na rua. Há ainda 210 pontos de partilha de bicicletas e trotinetes. O novo terminal intermodal, que está a nascer em Campanhã, será um dos pontos nevrálgicos da entrada na cidade e pedra angular da estratégia de mobilidade, retirando 1000 autocarros da cidade por dia. Quanto aos edifícios e iluminação, o Porto está a procurar inspirar através do exemplo. Desde 2020 que 100% da energia elétrica adquirida pelo município é de origem renovável certificada e 29 edifícios vão ser equipados com painéis fotovoltaicos para autoconsumo. 11 bairros, num total de 100 edifícios e 1.700 habitações, foram intervencionados para aumentar a eficiência energética, com uma redução do consumo de energia de 47%. A iluminação pública está também em transição para iluminação LED, com uma redução de energia de 62% e menos 3.716 toneladas de gases com efeito de estufa emitidas por ano. A primeira comunidade energética nascerá brevemente no Porto, num dos polos universitários. Com estas iniciativas, o Porto já reduziu em 36,2% a sua emissão de carbono em relação a 2004. E o futuro é promissor nesta área. Mas o Porto sabe que a descarbonização é fundamental, mas a necessidade de adaptação da cidade às alterações climáticas é inevitável. Por isso, desenvolveu em 2016 a sua primeira estratégia de adaptação com 52 medidas, a maioria das quais está em curso e acauteladas no novo Plano Diretor Municipal. Uma das mais ambiciosas é o Índice Ambiental do Porto, para incentivar os promotores imobiliários a adotarem um conjunto de soluções de base natural, bioclimáticas e energéticas nas operações urbanísticas, obtendo com isso vantagens fiscais e construtivas. O Porto acredita que a natureza é uma fonte de inspiração para enfrentar muitos dos desafios ambientais e que pode ser potenciada para melhorar a resiliência da cidade e a qualidade de vida. Por isso, uma parte das medidas da adaptação às alterações climáticas e de preparação do território para o futuro passam por tirar partido da natureza, as chamadas soluções baseadas na natureza. Os espaços verdes públicos serão duplicados nos próximos anos, totalizando 590 hectares de áreas verdes e 28 metros quadrados por habitante. São concebidos para facilitar a drenagem em episódios de chuvas intensas e amenizar as temperaturas nos episódios de calor extremo, ambos cada vez mais frequentes na cidade. As linhas de água são renaturalizadas, tendo sido devolvidas à natureza 1,2 km lineares e 3,5 hectares de áreas marginais. E todo o ciclo urbano da água é gerido de forma integrada.
Os telhados verdes totalizam 11 hectares, estimulando-se a sua expansão. O município usa-os no novo terminal intermodal de Campanhã, 4 hectares, e em novos edifícios municipais. Um telhado verde piloto está em instalação numa escola com o objetivo de estudar a ampliação à restante rede. Um corredor verde saudável, com área total de 4 hectares, está a ser implementado numa zona em desenvolvimento da cidade, com recurso a soluções baseadas na natureza. A floresta urbana nativa está a ser reforçada na cidade, tirando partido dos jardins privados e das áreas ao longo das vias de circulação principais na cidade. 8.000 novas árvores e arbustos já estão a crescer. O Porto exporta anualmente 10.000 árvores nativas do seu viveiro para restauro ecológico da região. Uma solução também inspirada na natureza, a circularidade. Na natureza, todos os recursos são aproveitados ao máximo e o Porto quer precisamente isso. Este é um desafio gigante, considerando a diversidade de atores envolvidos e as limitadas competências do município na matéria. O Porto tem um roadmap para a economia circular 2030 e colabora com a Fundação Ellen MacArthur em várias iniciativas de circularidade, com destaque para o sistema alimentar. O autoconsumo de alimentos, através da disponibilização de 4 hectares de hortas na cidade e o consumo local em feiras e mercados de produtores são estimulados. Trabalha-se igualmente na redução do desperdício alimentar, por exemplo, através do embrulha e dose certa. A recolha de resíduos orgânicos porta a porta, em grandes produtores e algumas residências, já está consolidada, mas em breve 60% dos portuenses poderá facilmente separar os seus resíduos orgânicos. Essa matéria orgânica pode assim regressar aos solos e o ciclo reinicia. Outros projetos estão em curso, com o contributo de atores públicos e privados, e o Porto trabalha na sua política de compras públicas sustentáveis para estimular o mercado e dar o exemplo. A transição para um Porto mais sustentável é o mais importante desafio da atualidade. O município continuará a traçar metas ambiciosas, a desenvolver e apoiar projetos inovadores e a dar o exemplo e a envolver todos neste processo. Porque todo o Porto conta.